Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe, Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Esse texto está em Mateus, capítulo 14, dos versículos 27 ao 33. Eu gostaria de falar sobre o foco em Jesus. Esse episódio lhe conta um momento na vida dos discípulos com Jesus, que eles tiveram uma experiência sobrenatural com eles. E naquele momento eu fico imaginando o que fez Jesus dizer: Ei, sou eu, não temais. Eu acho que foi por causa da expressão do terror, né, que estava sobre os discípulos naquele momento, de medo, porque eles ficaram chocados, sem reação, ao verem Jesus indo ao encontro deles sobre as águas. Então Pedro, ele focou seus olhos em Jesus e pediu ousadamente: Senhor, manda-me ir. Veja bem, Pedro, ele sabia que precisava de uma ordem de comando de Jesus. E o Senhor, manda-me andar sobre as águas, Pedro pede. E quando Jesus o convida, vem, Pedro só tinha como foco ir ao seu encontro. Diante dessa imagem, eu pergunto: qual tem sido o seu foco? Antes dessa pandemia que estamos vivendo, você estava focado em quê? Durante essa pandemia, você está focado em quê? Essa mesma pergunta eu tenho feito para mim mesma ultimamente. E pois assim como Pedro sentiu medo, ele não conseguiu segurar suas próprias pernas. Em muitos momentos eu creio que nós também estamos assim. Porém, façamos como Pedro fez. Ele gritou, ele clamou, ele pediu: Senhor, salva-me. Ele havia tirado os seus olhos de Jesus por alguns instantes, olhando as circunstâncias terríveis que o cercavam. Naquele momento havia tempestade e havia escuridão, né? Mas quando ele estendeu as mãos, Jesus já estava com as mãos dele estendidas para Pedro. Jesus diz para termos fé. Eu também digo: tenha fé, creia na palavra de Deus, porque aquele que comanda o mar, as tempestades, ele pode reconstruir tudo. Às vezes, quando nós tiramos os nossos olhos do foco, que é Jesus, e nos deixamos levar por valores somente deste mundo, nós erramos. Então, ao voltar o foco em Jesus, nós aprendemos a gritar, a clamar, né? Senhor, salva-me. Então, para construir algo em nossas vidas, precisamos aprender também como desconstruir. E o foco somente em Jesus nos ensinará a desconstruir as coisas erradas e a reconstruir do jeito certo e seguro. Seja forte e corajoso, seja forte e corajosa. Jesus te convida hoje: vem, aceite o convite dele, aceite Jesus em seu coração. Focar somente em Jesus será suficiente para te dar paz e sossegar o coração. Creia que Ele cuidará de tudo. Ele jamais falhou e jamais falhará com você.